Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que a unção de Deus esteja sobre sua vida no dia de hoje, a comunhão dos santos esteja sobre sua vida. É o meu desejo em nome de Jesus. Que neste dia, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento humano, Shalom Adonai, a paz que vem do Senhor, esteja sobre sua casa, sobre sua mente, sobre o seu coração, no nome santo de Jesus. Como sempre, estamos aqui nos nossos encontros, no nosso tempo dedicado à reflexão da palavra de Deus, tempo dedicado para pensar sobre o alimento diário para a nossa vida, o pão diário que é a palavra do Senhor. Eu quero te convidar no dia de hoje para você refletir comigo a respeito do que está escrito no livro de Tiago. Eu te convido aí, se você puder. São 2 versículos apenas, mas muito interessante esses versículos. Olha o que diz. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo de número 15. Assim diz a palavra de Deus. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Esses 2 versículos nos propõem algo acerca da tentação, do momento em que nos sentimos tocados, nos sentimos envolvidos de alguma forma por alguma situação que nos leva a pecar. E eu quero destacar nessa ministração, nesse devocional para a sua vida e para a minha vida, para todos nós, nesse momento, eu quero destacar o seguinte: são necessários 2 fatores para que de fato a tentação aconteça na vida do ser humano. É claro que quando a gente fala em tentação, se pensa logo automaticamente apenas no diabo, Satanás, o nosso adversário. Ele é o tentador, o papel dele é esse. É um dos atributos e uma das ações que o diabo faz na vida de uma pessoa é tentá-la. Mas esta tentação passa necessariamente por você, por mim, por nós seres humanos. A tentação em si, ela só se evidencia, ela só acontece se existir dentro de nós algum tipo de desejo em relação a alguma área de debilidade maior em nossa vida. Então, Satanás, ele é um oportunista, ele é um aproveitador, ele sai com seu radar procurando identificar qual é a área da sua vida que você tem maior fragilidade, a área que você cede com mais facilidade, a área em que você balança quando observa, escuta ou faz determinada coisa. Por isso que Satanás, sim, é o grande agente tentador na vida do ser humano, mas ele tenta, ele provoca, ele gera situações de adversidade, de conflito espiritual para nós, exatamente em cima da nossa debilidade, da nossa fraqueza. Portanto, eu não posso olhar para a tentação apenas por um lado. Eu não posso olhar para a tentação apenas observando o tentador, que é Satanás. Mas eu tenho que observar também a minha parte, o que me compete, o que está em mim. Porque é em mim que é atiçado, despertado, atingido, provocado a área da tentação. Se o seu problema é na área financeira, você vai ser tentado na área financeira, na sua relação com o dinheiro. Se o seu problema é na área sexual, você vai ser tentado na área de maior debilidade, de maior fragilidade para você. Se a sua questão é status, poder, exercício de autoridade e poder, você vai ser tentado no seu reconhecimento, na sua necessidade de aceitação, na sua autoestima, alocação e tudo que está relacionado ao exercício de poder. Portanto, cada um é tentado segundo a sua própria fraqueza. E Satanás está ao nosso derredor, procurando a oportunidade para atiçar isso, para despertar isso. Por isso que Tiago está dizendo
que ninguém, quando é tentado, ele não é tentado, olha a expressão que ele utiliza, a não ser pela sua própria cobiça. Quer dizer, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. É pelo seu próprio desejo. É por aquilo que lhe desperta mais desejo. Alguns se sentirão mais tentados em algumas áreas do que outros. Tem áreas que são mais sensíveis para uns e que não são para outros, mas certamente todos nós temos áreas de fragilidade e todos nós podemos cair em tentação. Todos nós temos a possibilidade, isso é real, isso acontece. Por isso que 2 fatores são importantes quando falamos na tentação: o tentador e você. De um lado tem o tentador, do outro lado está você. Quando a tentação vem sobre sua vida, despertado, acordado pela tua própria cobiça, pelo teu próprio desejo, por aquilo que você quer tanto, às vezes você quer muito ser reconhecido. Então as tentações que vão vir para a sua vida vão ser dentro dessa área, da área da autoestima, área do afeto, da área da sua posição dentro do seu grupo social, porque você sente uma necessidade muito grande disso. Outras vezes vai ser na área sexual, tanto no sentido de prostituição, de adultério, como de homossexualismo, conforme for sua área de tentação. Há outros vão ser tentados pela ganância, pela avareza, pela soberba e pelo interesse financeiro acima de qualquer valor e acima de qualquer coisa, e cada um será provocado naquilo que deseja. E Satanás vai soprar, vai jogar brasa, vai jogar gasolina, vai procurar inflamar você naquilo que é a sua área de debilidade. E como é que ele faz isso? Ele joga a ideia, porque o pensamento é que alimenta a cobiça. O pensamento é que alimenta cada vez mais a ação. É o pensamento que alimenta a concretização. O pecado, ele é concebido, ele é gerado dentro do teu desejo. Ele é gerado dentro daquilo que você deseja. E como é que um desejo é atiçado? Através do pensamento, através da sua imaginação. Você querer ser alguma coisa, você querer ter alguma coisa, você querer estar em determinada situação, e você começa a se ver nessa situação. E você começa a se imaginar como é que poderia ser, e você se testa. Aí você vai testando os seus limites, você vai se provocando, até que em determinado ponto, você chega na hora em que o pecado ele é praticado. Ele foi concebido dentro de você, ele foi alimentado pela tua cobiça, ele foi gerado dentro dos teus pensamentos. E na hora que você sai do pensamento, já que já foi fomentado, já foi acalentado, e passa para a ação, na hora que você pratica, você gerou a prática do pecado. Você engravida de um pecado, engravida de uma cobiça, engravida de um desejo, engravida de um pensamento. E é claro que Tiago aqui está colocando isso para o lado da tentação, mostrando como acontece no aspecto da tentação. Apesar de que essa mesma linha de construção desse processo também é aplicado para outras realidades. Mas aqui nós estamos aplicando, conforme o texto de Tiago 1, 14 e 15, capítulo 1, versículo 14 e 15, estamos aplicando para a realidade do que acontece na tentação. Vem um desejo, você começa a alimentar, o pensamento começa a ser construído, você começa a elaborar, começa a colocar detalhes nesse pensamento, começa a descrever como é que seria, como é que não seria, papapá, piriri, pororó, você começa a fazer essa construção. Aí você engravidou daquela situação. Uma vez que você está engravidado disto, isso vai dar luz, vai gerar, vai começar a se formar e vai parir, vai nascer. E quando nasce, aí você peca, porque o pecado é errar o alvo, lembra? Já falamos sobre isso várias vezes. Pecar é errar o alvo. Que alvo? O alvo de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a sua vida. E quando você erra o alvo, então você peca. E quando você peca, você gera morte. Que morte, pastor? A morte espiritual, às vezes até a morte física, dependendo do tipo de pecado, às vezes a morte emocional, mas aqui ele está trazendo à luz um aspecto espiritual. Morte na Bíblia, nesse contexto de salvação, de vida eterna, da sua espiritualidade, tem a ver com separação com Deus. Ou seja, quando alguém morre por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, é porque gera separação entre você e Deus. Separação espiritual, separação física e separação para a vida eterna. Por isso que nós temos que ficar muito atentos no processo de gestação dos nossos desejos.
a melhor maneira, a maneira mais rápida, a maneira mais prática e é simples de você cortar um processo de tentação é você chegar e desligar o botão. Você fazer uma desligada da tomada. O que é que está alimentando o teu desejo? O que é que está fomentando esses pensamentos? Você está numa situação que aquele pensamento mal, aquele desejo fora da vontade de Deus, aquela vontade de prostituição, a vontade de roubar, de matar, de mentir, de se irar, a vontade de caluniar, de falar mal, sei lá, qualquer tipo de tentação que você esteja sofrendo em qualquer nível e em qualquer categoria. O que é que está alimentando essa tentação? Você tem que tirar da tomada. Se é para sair daquele ambiente, cai fora daquele ambiente. Ah, pastor, meu problema é com bebida, eu tenho um problema sério. É isso? É esse o teu problema? É com bebida? Então você tem que sair do ambiente onde está tendo a bebida. Porque aquele ambiente é provocador. Aquele ambiente vai te gerando a ideia, o desejo, o gosto da bebida. Você vai sentindo o gosto da bebida na sua boca. Mesmo sem estar com a cerveja na mão, mesmo sem estar com o uísque na mão, está lá na sua cabeça, aquela vontade, aquele desejo. Então você tem que cortar a fonte alimentadora disso. É a primeira coisa que você pode fazer de ordem prática. Você tem que desligar o botão que está alimentando esta vontade, esse desejo, porque se continuar alimentando, vai engravidar. Engravidando, vai gerar. Gerando, meu amigo, vai nascer. E aí vai ser consumado o pecado. E o pecado consumado vai te gerar morte, vai te trazer um grande vazio. Sabe por que traz um vazio para a tua alma? Porque separa você de Deus. E quando você é separado de Deus, fica um vazio dentro da sua alma. Porque tem um espaço dentro do teu coração que só cabe Deus. Não adianta colocar outra coisa. Só cabe Deus. Então, se você tentar colocar algo diferente, não atende. Não é suficiente. E fica sempre aquela sensação de vazio. Você vai para a festa, você vai para a farra, aproveita tudo e fica com todos e todas. É uma festança só de tudo que você achava que podia atender dos seus desejos, mas sempre fica o vazio. Sempre fica o rombo no seu coração, porque não é isso que vai preencher. Você precisa de Deus para poder preencher esse vazio do seu coração. Você precisa de Deus na sua alma para poder preencher o que está faltando aqui dentro de você. Pense sobre isso. Para a tentação acontecer, para que ela se concretize, para que ela traga um mal para a sua vida, para que ela venha promover um dano real dentro de você, 2 fatores são necessários. Tem um tentador e tem você. Então corte o pensamento, corte aquilo que vem de ruim, corte aquilo que vem de mal, se alimente do que edifica, do que constrói, mude a sua dieta, mude o seu cardápio, mude aquilo que está trazendo para o seu coração, mude. Se são as más companhias, se determinado grupo de pessoas não estão lhe fazendo bem, está lhe trazendo coisa ruim para o seu coração, você o tempo todo está irado, o tempo todo está chateado, o tempo todo está ruim, o tempo todo está mal, comece a criar um ambiente de companhia saudável, que lhe bote para frente, que lhe ajude, que lhe dê suporte, que lhe apoie, onde você se sinta ali apoiado verdadeiramente pela palavra de Deus e por essas pessoas que têm a compreensão da palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Vença a tentação. Desliga esse botão. Em nome de Jesus.